Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta manhã para celebrar ao Senhor nosso Deus, que é digno do nosso louvor. Este é mais um culto da Igreja Batista da Capunga, juntamente com as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma. Queremos cumprimentar, saudar a todos vocês que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejamos que este culto traga honra e glória ao nome do Senhor nosso Deus e também seja um instrumento de edificação para todos nós. Hoje é um dia muito precioso para nós. Celebramos o Dia do Jovem Batista e temos a alegria de ter os nossos jovens participando dos cultos da manhã e da noite e louvamos a Deus, porque os nossos jovens são a igreja do presente. Não apenas a igreja do amanhã, do futuro, mas eles fazem diferença hoje, em nossos dias, neste tempo. E nós louvamos a Deus por cada jovem da nossa igreja e oramos para que eles continuem firmes no propósito de seguir os passos de Jesus com a gente. Que Deus nos abençoe e nos dirija em todos os atos deste culto. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 23 do Inário para o Culto Cristão, Não a Nós, Senhor. Cantemos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque nações, onde está nosso Deus? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. E vamos fazer a leitura bíblica agora, que se encontra no Salmo 115, versículo 1 ao 3 e o versículo 18, que diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Versículo 18. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais um culto aqui de forma online. Gostaria de pedir que Tu abençoasse esse culto, a pregação, as músicas, que Tu esteja conosco, meu Pai, e que a Tua palavra seja bastante edificante para a nossa vida.
Nós te agradecemos por mais uma semana bem e saudáveis, meu Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Olá, irmãos! Nesse momento informativo, gostaria de comunicar
que o Conselho Administrativo da nossa igreja decidiu retornar com as atividades presenciais a partir do primeiro domingo de setembro, cumprindo todas as normas dispostas pelo governo do estado de Pernambuco, que prevê a participação de pessoas entre 10 e 60 anos. A capacidade total da nossa igreja será de 200 pessoas e, para participação, será disponibilizado um link de inscrição através do nosso aplicativo. A data prevista para o retorno será dia 6 de setembro, porém essa data é flexível, caso haja uma segunda onda de Covid ou um aumento no número de infecções. Gostaria de comunicar também que o WhatsApp da Secretaria da nossa igreja está sendo disponibilizado para diversos serviços, como o acesso ao link das salas de oração, que tem acontecido todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 e às 18 horas. Através desse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela, você também terá acesso aos pequenos grupos, à equipe de aconselhamento e ao grupo de intercessão. Esta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sonho.
Olá, meus irmãos, esse é o nosso momento de dízimos e ofertas, onde nós podemos com alegria colocar um pouco do muito que Deus nos tem dado diante do reino do Senhor, diante da obra do Senhor, diante da casa de Deus. O próprio apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, nos diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. E com alegria nós podemos participar desse momento, que é colocar os nossos recursos diante do Senhor. Os nossos 5 principais bancos aparecem agora na sua tela. Você pode escolher um deles para estar fazendo a sua transferência. Você pode transferir o seu dízimo, a sua oferta ou uma oferta específica. Na oferta específica, você pode estar ajudando famílias carentes, famílias próximas à nossa igreja, através da doação de cestas básicas. Após transferir o seu dízimo, a sua oferta ou uma oferta específica, envie o comprovante para ofertas@capunga.org.br e na descrição você pode estar nos dizendo qual é a destinação do valor que você enviou. Que Deus continue sustentando a nossa igreja, sustentando as nossas famílias e que a alegria possa encher os nossos corações em poder contribuir no reino de Deus e na obra do Senhor. Que Deus continue a nos abençoar. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Os homens podem cantar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Das mulheres, tudo que há em mim, Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Todos, não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas depositados diante do altar do Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela generosidade do Teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a nossa igreja, o Senhor tem sustentado a nossa família, Pai, e o Senhor tem nos garantido o pão de cada dia. Senhor, nos ajuda, Pai, a colocar diante de Ti não só os nossos recursos, mas o nosso tempo, Senhor, o nosso coração, o nosso serviço, Pai. Que todos os dias possamos ser servos fiéis ao Senhor. Abre portas de emprego, Senhor, para os Teus filhos que estão precisando nesse momento. Que o Senhor continue dirigindo e cuidando de cada um, de cada família, Pai, que nos acompanha. Que a Tua mão, Senhor, de poder esteja sobre as casas, sobre os lares de cada irmão, de cada pessoa que nos escuta nesse momento. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento de alegria, de comunhão e de poder compartilhar e dedicar ao Senhor um pouco do muito que o Senhor nos tem dado. É isso que nós oramos, agradecidos, confiantes em Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estamos muito felizes nesta manhã, porque amanhã, pela graça de Deus, estaremos completando, eu e minha família, 1 ano com os irmãos da nossa querida Igreja Batista da Capunga. Parece que foi ontem que participamos daquele culto memorável, iniciando esta nova jornada na vida da igreja e nossas vidas também. Nós louvamos a Deus pela forma tão amorosa e carinhosa que os irmãos nos receberam e pedimos ao Senhor que nos ajude sempre a corresponder a esse amor dos irmãos para conosco. Nosso desejo continua firme em servir a Jesus e alcançar mais e mais vidas para Cristo, fazendo discípulos que gerem transformação neste mundo, ajudando, portanto, a expandir o reino de Deus na terra, portanto, cumprindo a missão que o Senhor nos deixou. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós louvamos a Deus porque o Senhor está conosco e continuará conosco em meio a todos os desafios que temos. Desses 12 meses, 5 meses foram marcados por esta pandemia. Nós, nesse período, procuramos ouvir a voz de Deus e nos adequar a essa nova realidade para continuar sendo igreja, igreja relevante, igreja instrumento de bênção para o mundo, instrumento de bênção para muita gente. Nós agradecemos a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade que Ele nos concede de celebrar, completar o primeiro ano de ministério com os irmãos. Que Deus continue nos ajudando, realizando a obra que Ele quer fazer em nosso meio, aquela obra que somente Ele pode e sabe fazer. O que mais desejamos não é ver o fruto do nosso trabalho, mas é ver o fruto do trabalho de Deus em nosso meio. Aquilo que só Ele pode fazer para a honra e glória do seu santo nome. Nosso alvo maior é a glória de Deus e queremos continuar vivendo para a glória, servindo para a glória do Senhor nosso Deus. E convidamos os irmãos para estarmos juntos nesse propósito. Vamos orar ao Senhor? Fechemos nossos olhos e oremos a Deus mais uma vez.
Pai Celeste, muito obrigado, Deus, pela bênção de completarmos nosso primeiro ano de serviço, de ministério na Igreja Batista da Capunga, nesta segunda-feira, 17 de agosto. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio. Muito obrigado, ó Deus, pela tua graça que não faltou nesses 12 meses. Em todo o tempo contamos com o Senhor e continuamos contando contigo, porque continuamos na dependência do Senhor para desenvolver este ministério segundo a vontade do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, continua conosco diante de todos os desafios que temos, ó Deus, diante de nós. Que a graça do Senhor continue a nos sustentar e assim, ó Deus, continuemos unidos no propósito de servir e fazer a missão, realizar a missão que tu nos confiaste. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Para a nossa reflexão nesta manhã do Dia do Jovem Batista, gostaria de compartilhar com a nossa juventude e com todos os irmãos alguns princípios que encontramos nas recomendações de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Esses princípios estão relatados nas 2 cartas que Paulo enviou a esse jovem pastor. São imperativos, são recomendações que Paulo destaca para o seu filho na fé. Vale a pena fazer uma leitura dessas 2 cartas, são apenas 10 capítulos, 6 na primeira, 4 na segunda carta, e vale a pena destacar os verbos que estão no imperativo. São ordens, são recomendações de Paulo a esse servo de Deus que precisam ser observadas também por nós nesses dias em que vivemos. Essas recomendações são certamente qualidades de uma geração que faz diferença. Uma geração que faz diferença no mundo em que vivemos. Estejamos atentos a algumas dessas recomendações. Não poderia destacar todas, mas certamente algumas para a nossa reflexão nesta manhã nos serão muito úteis. Primeiramente, uma geração que faz diferença é formada por jovens que cuidam de si mesmos. Jovens que cuidam de si mesmos. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, Paulo diz o seguinte: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem. Eu gostaria de destacar essa primeira parte do verso. Cuide de si mesmo. Cuide de si mesmo. Quantas vezes somos absorvidos pelo ativismo da vida moderna e cuidamos de tudo, cuidamos da nossa agenda, cuidamos até do nosso condicionamento físico, cuidamos da nossa saúde, mas não cuidamos de nós mesmos, não cuidamos do nosso interior. Normalmente a sociedade nos valoriza pelo que temos e pelo que fazemos e não por aquilo que somos. Por isso enchemos muitas vezes a nossa agenda e nem sempre refletimos se aquilo que estamos fazendo está de fato dentro dos planos de Deus. Quando decidimos cuidar de nós mesmos, nos ocupamos menos com as tarefas e mais com o caráter, mais com o nosso interior, mais com o nosso ser. Quando nos ocupamos mais com as nossas tarefas, o nosso caráter fica fragilizado e mais vulnerável aos ataques do inimigo. Salmo 103, verso 14, nos diz o salmista que Deus conhece a nossa estrutura. Ele se lembra que nós somos pó. Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe o como somos ou o quanto somos frágeis, limitados nos nossos recursos, na nossa capacidade. Ele sabe de tudo isso, ele sabe das nossas limitações, da nossa fragilidade, mas muitas vezes nós não sabemos. E por isso negligenciamos o cuidado com nós mesmos, com o nosso próprio ser. Precisamos procurar nos enxergar como Deus nos enxerga. Se fizermos isso, veremos o quanto somos fracos, limitados e precisamos cuidar de nós mesmos. J. Rock afirmou, certa ocasião, que o gerenciamento de si mesmo deveria ocupar 50% do nosso tempo e o melhor das nossas habilidades. Eu vou repetir. É o gerenciamento de si mesmo que deveria ocupar 50% do nosso tempo e o melhor das nossas habilidades. E quando fazemos isso, os elementos éticos, morais e espirituais do gerenciamento não têm como ser desprezados, não têm como ser ignorados. Um dos maiores desafios que temos na vida, inclusive nós como líderes, é a autoliderança, é a liderança de nós mesmos. Portanto, é o cuidado com nós mesmos.
Cuide de si mesmo, meu jovem. Cuide de si mesmo, meu irmão, minha irmã. Cuide do seu caráter. Cuide das suas emoções. Resolva as questões internas, aquelas questões pendentes que estão aí dentro de você e que precisam de fato ser resolvidas, precisam ser tratadas. Confesse os seus pecados e mude de atitude. Paulo disse a Timóteo: cuide de si mesmo. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, meu jovem querido, cuide de você mesmo. Cuide do seu interior, cuide do seu caráter, cuide da sua vida interna. Segundo lugar, uma geração que faz diferença é formada por jovens que procuram se manter puros. É formada por jovens que procuram se manter puros. Paulo disse a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 22. Abra a sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22. Ele está dando uma recomendação sobre ordenação de pastores, mas ele termina o verso com uma recomendação também muito importante. Ele diz: não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Conserve-se puro. No contexto desse verso, conservar-se puro é não ser cúmplice dos pecados alheios. É não ser cúmplice dos pecados dos outros. Significa não participar dos pecados dos outros. Ainda que os outros façam, não faça você. No capítulo 3, Paulo vai dizer a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, e que sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Paulo está dizendo a Timóteo: tu, porém, você, porém, não faça. Ainda que os outros façam, você, porém, não faça. Se você quer ser um jovem que faça diferença, por onde você passar, você precisa fazer o que Deus quer que você faça e não aquilo que os outros simplesmente estão fazendo. Você precisa se manter puro. Ainda que os outros pequem, ainda que os outros abandonem seus valores, ainda que os outros vivam uma nova realidade de moralidade, você, portanto, permaneça firme no Senhor. Não abandone, portanto, os propósitos de Deus e os ideais de Deus para a sua vida. Ainda que os outros façam, não faça você. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Não seja cúmplice dos pecados alheios. Paulo está dizendo: conserve-se puro. É uma palavra enfática. Ele está dizendo: mantenha-se livre, Timóteo, da participação no pecado de outras pessoas. No capítulo 2 da sua segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Fuja das paixões da mocidade. Meus amados, nós vivemos num tempo de frouxidão moral, em que tudo é permitido, não apenas no meio da juventude, mas em toda a esfera da sociedade, em todas as faixas etárias. Vivemos num tempo de frouxidão moral. Essa modernidade líquida que Zygmunt Bauman descreveu, esse quadro da pós-modernidade, tem derretido os sólidos, tem derretido os valores. E tudo que era sólido se derreteu. Os valores para o casamento, os valores para o namoro, o noivado, se derreteram. E é assim que a sociedade prevê para o ser humano hoje. Mas não é isso que Deus prevê para nós.
O que Deus quer de você é que você se mantenha puro. O que Deus quer de mim, de cada um de nós, é que nós nos mantenhamos puros na sua presença. Paulo está dizendo a Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Ele não está dizendo para você brincar com as paixões da mocidade, porque um velho ditado dizia que quem brinca com fogo acaba se queimando. Ele está dizendo para você fugir. Sim. Ele não está dizendo para você confiar em si mesmo que você vai conseguir. Não, ele está dizendo fuja. Porque isso me faz lembrar da palavra de Jesus aos seus discípulos, que o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, ou seja, dentro de nós há uma prontidão em obedecer, e dentro de nós há uma prontidão em viver de acordo com os valores de Deus, mas a nossa carne é fraca. Por isso, Paulo está dizendo a Timóteo, não brinque com as paixões da mocidade, fuja delas. Estabeleça limites para você, estabeleça cercas para você, que vão proteger você, que vão guardar você. Não brinque com isso. Fuja. Fuja das paixões da mocidade. Isso me faz lembrar daquilo que Paulo disse na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 3 a 8. Abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 3 a 8. E acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. A palavra no grego para essa expressão na língua portuguesa, imoralidade sexual, é a palavra porneia, que descreve qualquer relacionamento fora do padrão do casamento entre um homem e uma mulher, prescrito lá em Gênesis capítulo 2. Qualquer relacionamento fora daquilo que Deus planejou em Gênesis capítulo 2 é porneia, é imoralidade sexual. E o texto continua no verso 4, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. A vontade de Deus para mim, para você, para cada um de nós é a nossa santificação, não que vivamos na impureza. Portanto, meu jovem, santifique o seu namoro, santifique o seu noivado. A ordem bíblica é namoro, noivado, casamento e sexo. Sexo apenas no casamento. Muitas pessoas queimam etapas e trazem o sexo para a fase do namoro, do noivado, mas esse não é o plano de Deus. Esse não é o propósito de Deus. Não inverta a ordem, não queime etapas. Viva um dia de cada vez e uma etapa de cada vez. Inverter essa ordem significa defraudar o seu irmão ou a sua irmã, o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo, a sua noiva. Sexo é bênção de Deus quando praticado dentro do casamento. Quando vivenciado apenas dentro do casamento. Fora do casamento, o sexo é defraudação. E gera insegurança, gera medo. Só destrói as pessoas por dentro. Fazem-nas sentir-se usadas como um objeto que hoje é utilizado e amanhã jogado fora, descartado. Você tem valor para Deus.
Você é precioso, preciosa para Deus. Portanto, santifique os seus relacionamentos e mantenha-se puro, pura. Conserve-se puro, pura. Fuja das paixões da mocidade. Não brinque com as paixões. Fuja delas. Estabeleça limites. Limites para o seu relacionamento. Limites para a sua vida. E eles protegerão você. Eles guardarão você. Uma palavra muito interessante que Henry Blackaby, naquele livro Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, compartilha, é que muitas vezes, especialmente na fase da juventude, os jovens pensam que os mandamentos de Deus existem para nos restringir, para nos impedir de fazer as coisas que nós gostaríamos de fazer. Não é bem assim. E ele faz uma ilustração, apresenta uma ilustração muito interessante. Imagine o mundo como um campo minado. Um campo minado. E você precisa atravessar esse campo minado, mas você não sabe onde estão as minas terrestres. Aquelas minas embutidas no solo, que se você pisar, você irá para o espaço. Pois bem, os mandamentos de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos apresenta onde estão as minas. E então, ao invés de os mandamentos nos restringirem, eles nos darão liberdade para andar fora das minas que podem destruir a nossa vida. Ande pelos caminhos do Senhor, ande pelos mandamentos do Senhor. Eles não existem para restringir você, eles existem para proteger você, para guardar você de pisar numa mina e ser destruído por ela, na mina do pecado, que certamente poderá destruir a sua vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisamos viver nessa perspectiva. Os mandamentos de Deus são para nos proteger, os imperativos de Deus são para nos proteger, não para nos restringir, não para impedir você de ser feliz. A verdadeira felicidade está em obedecer aos mandamentos do Senhor. Guarde isso. Conserve-se puro. Conserve o seu casamento puro, o seu namoro puro, o seu noivado puro. Conserve a si mesmo puro e viva de acordo com os valores, de acordo com os planos, de acordo com os propósitos de Deus para a sua vida. Em terceiro lugar, uma geração que faz diferença é formada por jovens que não se envergonham do seu Senhor e do seu Evangelho. Jovens que não se envergonham do seu Senhor e do seu Evangelho. Vá comigo a 2 Timóteo capítulo 2, verso 8. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8. 2 Timóteo 1, verso 8 vai nos dizer, portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Uma geração que faz diferença é formada por jovens que não se envergonham do testemunho do seu Senhor diante dos amigos, diante da família, diante da sociedade em geral. É muito bom ter amigos. O ser humano foi feito para se relacionar, para conviver com as pessoas, não foi feito para viver sozinho. Por isso é muito bom viver cercado de amigos. Entretanto, as nossas amizades podem exercer algum tipo de pressão para deixarmos de lado os valores de Deus para as nossas vidas. Jesus muitas vezes foi pressionado por um grupo enorme de pessoas, por uma grande multidão, até mesmo pelos seus discípulos, que queriam que ele agisse em função deles e em função do querer deles. Mas Jesus, embora tenha sofrido pressão do grupo, ele resistiu a essa pressão, não cedeu a essa pressão, lembrou-se da sua missão, ou seja, da razão pela qual ele havia vindo a este mundo, lembrou-se do seu compromisso com o Pai. O que nos faz resistir à pressão do grupo é justamente o nosso compromisso com Deus.
compromisso que nos levará a não nos envergonharmos de dizermos a todos que nós somos cristãos, que nós somos filhos de Deus, que nós temos um compromisso com o Senhor, nosso Deus. Quando cedemos às pressões, não fazemos diferença, pois o que as pessoas do grupo querem é que sejamos, na verdade, iguais a elas. Jesus disse que nós não deveríamos ser semelhantes aos fariseus, que poderiam ser comparados às sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passam sem perceber. Sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passam sem perceber. É possível viver desse jeito? Infelizmente é. Mas Deus quer que o nosso compromisso com Ele seja evidente, seja claro, e as pessoas percebam o quanto nós temos um compromisso com Deus, percebam o quanto nós amamos a Jesus sobre tudo e sobre todos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele afirmou: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim sendo, quando você estiver com seus amigos, não se envergonhe de Jesus. Quando você estiver na sua faculdade, não se envergonhe de Jesus. Lembre-se de testemunhar de Jesus com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu comportamento, onde quer que você esteja. Lembre-se de manter a sua integridade dentro e fora da igreja, no ambiente da igreja, mesmo que seja um ambiente virtual, mas também quando você estiver fora, sozinho, com os seus amigos. Bill Hybels escreveu um livro bem interessante, cujo título é Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando você está sozinho? Quando você está no seu quarto apenas, você e Deus estão ali naquele quarto. Quem é você quando ninguém está olhando você? Viva o Evangelho em todo o tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias. Lembre-se de fazer diferença, dando ouvidos à voz de Deus, antes de dar ouvido às vozes dos seus amigos, às pressões do grupo aos quais você pertence. Em quarto lugar, uma geração que faz diferença é formada por jovens que buscam a aprovação de Deus. Jovens que buscam a aprovação de Deus. Vá comigo a 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. 2 Timóteo 2, 15. Nós encontramos o seguinte: procure, Timóteo, apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo deveria tomar a sua suprema ambição de buscar a aprovação de Deus. Ele deveria ter como ambição maior da sua vida ser aprovado por Deus. Essa deveria ser a sua maior ambição. E a Nova Tradução na linguagem de hoje parece que traduz de forma mais clara essa orientação de Paulo, esse imperativo de Paulo a Timóteo. Esse mesmo verso, 2 Timóteo 2,15, de acordo com a Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Faça todo o possível, ou seja, faça tudo aquilo que estiver ao seu alcance para ter a aprovação de Deus. Paulo apresenta a ele a meta de servir de tal maneira que Deus aprove o seu trabalho. Ele o exorta com um imperativo que tem aqui as nuances de ser zeloso, de fazer todo o esforço, tudo aquilo que estava ao seu alcance. Timóteo deve procurar apresentar-se a Deus como alguém aprovado pelo Deus que examina a nossa vida, que examina o nosso interior, que examina as nossas atitudes, mas examina as nossas intenções e os nossos sentimentos, as motivações que nos levam a fazer aquilo que nós fazemos. É esse Deus que sonda o nosso coração, que conhece o nosso interior, que examina
o nosso coração, que poderá sim nos dar a aprovação. Paulo tira toda a questão da atestação das mãos dos homens e a coloca nas mãos de Deus. Só Deus decide essa questão aqui. Não se trata de alguém que busca a aprovação das pessoas. Não se trata de alguém que busca a aprovação dos seus amigos, que busca a aprovação da sociedade, mas busca a aprovação de Deus. De Deus. O que adianta ser aprovado pelas pessoas e ser reprovado por Deus? O que adianta ser aplaudido pelas pessoas e não ser aplaudido por Deus? O que adianta? Isso me faz lembrar de um jovem que certa vez deu um concerto de violino. E ele, diante de uma plateia de cerca de 1000 pessoas, foi aplaudido de pé. Aplaudido de pé. Mas ele saiu chorando daquele palco. E seu pai foi atrás dele. Ele perguntou: filho, por que você está chorando? Você foi aplaudido por mais de 1000 pessoas, ou cerca de 1000 pessoas. Tinha uma multidão lá dentro do teatro, ovacionando você. Por que você está chorando? Ele disse: pai, uma pessoa não me aplaudiu. Mas uma pessoa? Você vai ligar para uma pessoa que não aplaudiu você? Sim, uma pessoa. Simplesmente o meu professor estava lá na galeria e ele não me aplaudiu. O que adianta para mim ter um aplauso de 1000 pessoas se eu não tenho um aplauso do meu mestre? Que adianta ter o aplauso das pessoas, ser aprovado pelas pessoas e não ser aprovado pelo meu mestre? Ele sabe onde eu errei. Ele sabe onde eu falhei. Ele sabe exatamente como eu toquei. E por isso ele não me aplaudiu, porque não havia motivos para ser aplaudido. Que adianta termos o aplauso dos homens? Que adianta termos o aplauso das pessoas se não temos o aplauso de Deus? Que adianta sermos aprovados pelos homens, pelas pessoas, pela nossa família, pelos nossos amigos, se não temos o aplauso de Deus, se não temos a aprovação de Deus? Quando Paulo usa essa expressão aqui, aprovado, aprovado aqui significa agradável, aceitável, aceitável. Isso me faz lembrar de uma outra expressão, a qual Paulo utiliza essa mesma palavra para se referir ao mesmo Timóteo, que está lá em Filipenses capítulo 2, verso 22. A NVI traduz da seguinte maneira: mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no Evangelho, no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. A Almeida, Revista e Atualizada, traduz: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao pai. E a tradução na linguagem de hoje vai traduzir assim: e vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. O caráter de Timóteo havia sido provado e aprovado. Havia sido testado. Por isso, Paulo pôde dizer: vocês conhecem o seu caráter provado e aprovado. Russell Shedd afirmava que essa palavra aqui, aprovado, comunica confiança. Confiança. Quem duvidava que uma moeda era feita de prata, a deixava cair num piso de mármore e pelo barulho poderia saber se de fato era de prata ou de algum outro metal. E dessa forma descobria a autenticidade da moeda. Quando Paulo utiliza essa palavra para dizer que Timóteo tinha um caráter provado e aprovado, e ele vai dizer: procure manter-se aprovado por Deus, ele está comunicando confiança. Não é uma moeda de chumbo, não é uma moeda de qualquer outro metal, é uma moeda de prata, é autêntico, é verdadeiro. Somos aprovados por Deus quando vivemos de uma maneira autêntica na presença do Senhor. O sentido aqui é de um trabalhador que usa
a ferramenta para cortar com precisão. Esse trabalhador que maneja bem a palavra da verdade é aquele que maneja uma ferramenta para cortar com precisão, para cortar no lugar certo, adequado. Neste caso, o obreiro aprovado é aquele que manuseia com precisão a palavra da verdade, que é o Evangelho de Jesus. Paulo disse a Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado. E disse mais, no capítulo 4, verso 12 da primeira carta, nesse mesmo sentido, ele vai dizer a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo estava dizendo que o jovem Timóteo deveria ser um padrão. E a palavra para padrão aqui é a palavra que também pode ser traduzida por exemplo. Algumas versões em língua portuguesa traduzem essa palavra por exemplo. Exemplo para os fiéis ainda na juventude. Meus amados jovens, nós que já passamos da fase da juventude, precisamos ter em vocês um padrão para nós, um exemplo de fé, um exemplo de vida que nos inspire também. Quando nós que já estamos na fase adulta, encontramos um jovem temente a Deus, encontramos um jovem devotado a Deus, isso fortalece, isso nos inspira. Deus quer isso de você, Deus quer isso de mim, Deus quer isso de cada um de nós. O Senhor espera isso de nós. E Ele quer que vivamos dessa forma. A palavra exemplo aqui é uma palavra muito interessante, porque é a palavra tipo, ou tupos, no grego, que vem dar a palavra tipografia na língua portuguesa. O tipógrafo era aquele que utilizava os tipos de letra para formar palavras, para formar frases, textos. Ele montava os textos a partir do tipo de cada letra, letra por letra. E depois baixava aquela máquina de impressão, dava uma pancada naquele texto montado e então saía a impressão. Saía a impressão. Nós precisamos ser esse padrão para os fiéis, esse exemplo para os fiéis, de tal maneira que o mundo possa ver impresso em nós, não um texto, mas ver impresso em nós o caráter de Jesus, o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. E é isso que o Senhor espera de mim, de você, de cada um de nós. Paulo disse a Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado. Não busque uma aprovação diante das pessoas. Busque a aprovação do céu. Busque a aprovação de Deus. Em quinto lugar, uma geração que faz diferença é uma geração que não se esquece de Jesus. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 8, Paulo recomenda a Timóteo: lembre-se de Jesus. E eu quero encorajar você, meu jovem, minha jovem, lembre-se de Jesus. Não se esqueça de Jesus. Não se esqueça de Jesus ao tomar decisões, ao fazer as suas escolhas. A vida é feita de escolhas. Em um único dia tomamos muitas decisões, mas nós precisamos nos lembrar de Jesus antes de fazer as nossas escolhas. Precisamos nos lembrar de Jesus antes de formular os nossos planos para o futuro. E, na verdade, o melhor é deixar Deus escrever esses planos. O melhor é lembrar-se de deixar Deus desenhar o seu futuro, porque os planos dele são infinitamente melhores do que os nossos. Deus deseja conduzir a sua vida. Lembre-se dele.
Lembre-se dele. O sábio já dizia em Eclesiastes capítulo 12, verso 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos em que dirás, não tenho neles prazer. Lembre-se do Senhor nos dias da sua mocidade. Lembre-se do Senhor hoje, agora, para viver o restante da sua vida de acordo com o propósito de Deus. Uma geração que faz diferença é uma geração que não se esquece do seu Senhor. É uma geração que busca a aprovação de Deus em tudo que faz. É uma geração que não se envergonha do testemunho de Jesus. É uma geração que cuida de si mesmo e procura manter-se pura, vivendo segundo os valores e segundo os propósitos de Deus. Que o Senhor, para tanto, nos ajude e nos abençoe e que nós façamos diferença onde quer que estejamos. Quer seja em casa, quer seja na faculdade, quer seja no trabalho, onde quer que estejamos, as pessoas vejam a diferença a partir de dentro de nós, nos nossos relacionamentos, na forma como agimos e reagimos, na forma como lidamos com as pessoas, que em tudo nós façamos diferença e mostremos ao mundo aquilo que Deus quer de cada um de nós. Vamos orar? Fechemos nossos olhos nesse momento e oremos ao Senhor. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado por esta manhã preciosa. Muito obrigado, ó Deus, por este tempo precioso. Nós te pedimos, ó Deus, nós te suplicamos, ajuda-nos a fazer diferença. Onde quer que estejamos, em todo o tempo das nossas vidas, ajuda-nos a fazer diferença. Abençoa a nossa juventude, toda a juventude da nossa igreja, sustenta, ampara com o teu poder e com a tua graça. Ó Deus bendito, toma em tuas santas mãos e ajuda-nos, ó Deus, a caminhar nos teus propósitos, de acordo com a tua vontade, de acordo com aquilo que tu tens para cada um de nós. É o que nós te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.
Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a participação de todos vocês que nos acompanharam pela Rádio Evangélica FM e também pela internet, deixando o convite para que estejam conosco hoje às 18 horas em nossa EBD em inglês, no Instagram da nossa igreja, e às 19 horas no culto da noite, transmitido pela internet em nosso canal no YouTube e também pela Rádio Evangélica FM. Após o culto, teremos a nossa live de boa noite, quando estaremos atualizando as informações sobre a nossa igreja, motivos de oração e refletindo um pouco mais na palavra do Senhor. Você é nosso convidado. A nossa oração é que Deus abençoe rica e abundantemente você e a sua família, dando a todos vocês uma tarde muito feliz e abençoada. Oramos ainda ao Senhor nosso Deus da seguinte maneira: que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Deus continue abençoando você e sua família, hoje e sempre. Amém.